ao vivo, né, pelo rádio, como eu já disse, somos rádio, nosso produto é rádio, mas temos outros meios de entrega para você desse conteúdo a partir de agora. Um deles é o facebook.com/Rede Toa Rádio. Eu vou conversar hoje, neste momento especial aqui de entrevista do programa, com o Lucas Trolio. O Lucas é professor de História já de um bom tempo, e lá em 2022 ele acabou realizando, né, um documentário, captando as imagens, reuniu uma equipe, né, a partir de um edital lá da Fundação Marco Polo, a partir da Lei Aldir Blanc, e materializou em imagens e áudio, né, audiovisual, todo um documentário sobre o caminho das águas, né, de Caxias do Sul, a questão do saneamento. E hoje ele veio aqui para contar um pouco sobre esse produto que segue, né, disponível no YouTube, mas linka com uma data especial, dia 22, Dia Mundial das Águas. E a gente sempre se pergunta, né, qual o futuro da questão do saneamento para uma cidade do porte de Caxias do Sul. Então, um prazer de receber aqui no estúdio o Lucas. Lucas, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Beverly. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo e com quem nos acompanha. Obrigada. Eu vou poupá-lo da nossa nossa história de antes, né? Porque o Lucas já veio em alguns momentos aqui no programa para outras entrevistas afins. Mas, Lucas, eu vou direto aqui ao ponto, porque dia 22, Dia Mundial das Águas, mas é um Dia Mundial das Águas um pouco diferente. Nós estamos num ano em que a emergência climática deixou de ser uma ideia, algo que a gente só sabia, ouvia falar como notícia, agora todo mundo sabe o que é isso na pele. Nós tivemos desde maio as enchentes do ano passado, quase completando um ano agora no Rio Grande do Sul, e um verão escaldante, com calor, olha, historicamente não visto há muitas décadas, né, no Brasil. Então a gente tem aí dois motivos para dizer assim, emergência climática a gente sabe o que é, a gente sente na pele literalmente. E aí vem a questão da água, né, porque na natureza as coisas são todas interligadas. O teu olhar como professor de história, né, e até o teu interesse em fazer uma tese de mestrado sobre isso. Pois é, eu acho que existem muitas lacunas na história de Caxias do Sul, que é natural, né? A história ela está sempre sendo reescrita, sempre reelaborada, e uma dessas lacunas na história de Caxias do Sul é a questão do meio ambiente e a questão da água e do saneamento. Então a gente está aí atravessando esse momento de emergência climática e que, na verdade, ele não é necessariamente uma novidade na história da nossa cidade. A gente passou por vários problemas, principalmente de escassez de água, que eles foram esquecidos na memória coletiva, né? Principalmente a partir dos anos 90, quando se terminou o sistema faxinal, que trouxe assim, uma certa segurança hídrica para Caxias, mas o período anterior todo foi de seca, foi de períodos de racionamento, né, de escalonar os bairros que iam receber a água ou não. Então essa memória ela é muito importante. E em relação ao Dia da Água, né, eu acho que é um momento sempre importante da gente refletir e pensar de uma forma mais crítica e menos comportamental, né? Na escola, eu conversava com uma colega ontem que muitas vezes quando se fala de educação ambiental e a questão da água, né, na escola, nos grupos, fica muito aquela coisa assim, vamos fechar a torneira, né? E na verdade é um problema que é sistêmico, é um problema assim que está associado a como que a nossa sociedade funciona. Então a gente precisa refletir sobre isso e procurar soluções mais estruturais, né? Lucas, obviamente a gente vai falar combinando com os elementos do documentário, né, que também retrata um pouco do teu trabalho de pesquisa lá no mestrado, com situações que são do senso comum e com situações que são do país também, porque talvez nesses três olhares, em alguns momentos, conversem entre si. Um dos olhares para a questão do saneamento no Brasil é que nem todo mundo sabe que a água tratada ainda não é um privilégio de todos os brasileiros. No Brasil, 16% das pessoas ainda não têm água tratada e 47% das pessoas no Brasil não têm acesso a uma rede de esgoto. É um pouco diferente de Caxias do Sul, que está numa média um pouco melhor em relação ao Brasil, mas mesmo assim isso teve uma história, né, uma trajetória. Você poderia trazer alguns elementos da tua pesquisa que combinem para a gente entender um pouquinho essa relação de Caxias com o resto do Brasil? Sim, claro. Eu vou falando e se eu me alongar demais, tu vai me conduzindo, então, Tá né? bom, Porque aqui dá combinado. pano para manga. Na verdade, assim, a gente tem que pensar Caxias do Sul dentro do seu processo histórico, né? Então, lá no Brasil Imperial é criada a colônia Caxias, né? O objetivo de colonizar essa região que era considerada economicamente não produtiva.
tinha uma questão racial ali de branqueamento da população, então trazer imigrantes da Europa para cá. E acontece que, geograficamente, Caxias do Sul está num local complexo, né? Nós estamos no alto da serra e a gente não tem rios aqui, né? Isso é uma coisa que é importante a gente dizer. Caxias não é uma cidade que tem rios, nós temos nascentes e arroios, né? E isso é um volume de água reduzido perto do que a gente vai ver historicamente nas grandes cidades. Geralmente as grandes cidades se instalaram ao redor de recursos hídricos importantes, e que não era o caso de Caxias. E muito rapidamente, logo no início da colonização da cidade, essa colonização ela foi pautada pela questão agrária, né? Então o objetivo era plantar, enfim, a gente tem os primeiro produto explorado aqui da nossa região não foi a uva, que nem muitas vezes se fala, né? Um dos primeiros produtos que os colonos vão produzir é a madeira, porque uma das práticas mais comuns era você, entre aspas, limpar o terreno, que consistia em fazer desmatamento, para depois transformar aquilo em algo, né, agricultável. Então a madeira, o desmatamento foi uma coisa assim imediata na colonização de Caxias do Sul. E esse desmatamento, ele vai atingir muito rapidamente os recursos hídricos da cidade. Então a gente tem relatos da região central de Caxias do Sul, que era uma região com córregos, né, com arroios, né, um caso bem interessante que o João Espadari Adame, que é um importante historiador aqui da nossa cidade, ele relata que onde hoje é o prédio da FSG ali, havia um córrego, né, grande, que serviria até às comunidades indígenas que aqui viviam, né. Então essa Aliás, o água... sítio foi encontrado bem nas proximidades, ali no Parque da Bandeira, né? Pois é, tem uma discussão sobre isso, porque o centro de Caxias, parte dele foi rebaixado, né? Então eu sempre, por questões didáticas, eu sempre costumo dizer assim, que a catedral, lá na Praça Dante, ela era do nível da rua, né? Então hoje a gente tem que subir uma escadaria para entrar na catedral, toda essa altura dessa escadaria, a rua foi rebaixada. E essa região ali mais de São Pellegrino, ela foi aterrada. Porque uma das coisas que, quando fizeram o plano urbano aqui de Caxias, não levaram muito em consideração a questão topográfica, né? E quem mora em Caxias sabe que para qualquer lado que a gente vai tem morro, né? Então essa região do centro foi tentado fazer uma planificação dela. E essa região ali, onde uma vez se chegou a se discutir se faria uma escavação arqueológica ou não, acabou não andando porque aquela é uma região que está aterrada. Então, o solo verdadeiro daquela área talvez esteja uns 5, 6 metros de profundidade do que a gente pisa hoje em dia, né? Então, não foi feito se cogitou fazer essa escavação arqueológica, fazer essa pesquisa, mas ela nunca andou de fato. Então, a gente não tem, assim, certeza sobre o que havia ali propriamente dito. Mas o fato é que esse desmatamento ele vai escassear essas águas, né? E aquelas que não foram secas, aquelas fontes que não foram secas, elas vão ser aterradas ou poluídas pelo próprio processo da população. E aí, muito cedo, tem um relatório de um intendente municipal. O intendente municipal seria o prefeito hoje em dia, né? Na época era essa nomenclatura. O José Pena de Moraes, em 1912, ele já faz um relatório denunciando o desmatamento e a falta de água e a poluição dos poços em Caxias. Em 1912. Sabe, eu acho gritante a gente ver que tão cedo a cidade já tinha esses problemas, né? Que levavam, por exemplo, crianças a adoecerem com água contaminada, né? Com uma série de problemas que eram comuns naquele momento. E aí, então, que Caxias adota o sistema de fazer represas, né? Que é o que funciona até hoje. Então, a primeira represa de Caxias, é sempre interessante de mencionar, ela era onde hoje é o Parque Getúlio Vargas, que o pessoal conhece como Parque dos Macaquinhos, né? Ali foi a primeira represa da cidade que tinha essa função de abastecer, porque as fontes de água, que até então eram naturais, elas não davam conta, ou se enfraqueceram por conta do modelo de ocupação do território que foi feito, né? Nossa, que interessante. São coisas que
a gente desconhece, né? E a gente traz um problema que hoje continua atual, mas pensa que ele é novo, né? Então, ele não é novo, ele talvez tenha repercussões diferentes, né? E deixa eu só mencionar que a Nerci Cercato mandou um abraço e diz, nossa, que bacana essa entrevista com o Lucas Trolio, e parabéns a ele que está de aniversário hoje. Parabéns, Lucas. Obrigado. Lucas, sobre essa questão daquilo que era, né, como geografia, como terreno de Caxias do Sul e aquilo que foi sendo feito, né? Nós temos aí várias situações, ou de melhorias, ou de situações que hoje a gente entende como melhorias, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Uma delas, todo mundo já sabe que o termo geologia é uma coisa que, para nós, em especial da Serra, ficou mais evidentemente como uma ciência, como alguma coisa de valor, agora nas enchentes de maio, né? Todo mundo começou a entender isso, entender como as estradas funcionam, por que a gente demorou mais ou menos para recuperar um asfalto, a questão de Galópolis, né? Que é um dos distritos de Caxias, um dos primeiros habitados, né? Tem Viana Rec, Galópolis e outros distritos que a gente ficou pensando, mas o que aconteceu? Por que Galópolis foi uma região das mais atingidas, né, com tanto desmoronamento? Quando você estava falando do desmatamento, eu estava lembrando, né, que uma das causas apontadas pelos geólogos foi a questão do desmatamento muito intenso ali e a questão do trânsito viário, que se configurou como uma saída de Caxias do Sul, que também abala as estruturas. E acabei lembrando que em Lourdes também, quem é um pouco mais velho, já ouviu falar das notícias, que na região de Lourdes nós tivemos alguns abalos sísmicos de baixa intensidade, mas que já movimentavam, né, uma certa insegurança naquela região, porque tem galerias geológicas por ali, nas quais passariam água também, naquelas galerias, né? Tu tem alguma coisa na tua pesquisa sobre essas duas áreas que são conhecidas, por exemplo, de Caxias do Sul? A gente tem que pensar que, como a gente está na região de serra, o processo que a terra mais faz aqui é o processo erosivo. Então, existe um processo natural de erosão do solo, né? Então, as rochas, a terra, elas vão se partindo e tem coisas que aceleram esse processo. Uma dessas coisas é a questão do desmatamento, porque as raízes das árvores, principalmente árvores de maior porte, elas dão maior estabilidade para o solo. E a questão viária, existe um paradigma que a gente tem, que é o do asfaltamento, né? Então, é interessante a gente pensar isso, né? Que a gente está acostumado a ver asfaltamento como sinônimo de progresso, né? Só que isso gera várias questões de impermeabilidade do solo. Então, aquela água que não entra nas regiões de calçada, de asfalto, ela vai se deslocar para outra área, ela vai se acumular em outro ponto, né? E isso acelera esses processos de erosão e que vão gerar situações aí que a gente não quer ver, né? E, de fato, você cava em Caxias do Sul e você encontra água, né? Eu mesmo, nas férias, passei por um problema, assim, uma construção vizinha à minha casa mexeu no terreno e, de repente, eu percebi que tinha uma nascente entrando na minha casa. E a gente precisou canalizar isso. E, na verdade, Caxias toda, né? Ela é uma área de nascentes. Não é raro a gente andar numa rua e perceber que ela tem um canto mais úmido, que ela tem umidade subindo, porque, de fato, as casas, as ruas foram feitas em cima de áreas de nascente, né? E é comum em áreas de serra, em locais mais altos, você ter nascentes de água. Só que a ocupação da cidade não se preocupou, não teve... Naquele momento não se tinha essa preocupação, né? Também não dá para ser anacrônico, né? O paradigma da época era aterrar e construir em cima, né? Só que a conta vem lá para frente, né? Sim, a gente tem reconhecido, né, todos nós, gaúchos em especial, em função das enchentes de maio, percebemos o quanto estes rios, córregos, nascentes estão cobrando um preço, né, destes que agora somos nós, os contemporâneos. Lucas, entre erros e acertos, né, claro, você disse que era uma cultura da época, mas não é porque era uma cultura da época que a gente não reconhece que talvez não foi uma coisa tão legal de ter sido feita, né? Tá feito, agora a gente tem que lidar com ela, mas entre erros e acertos, o que você gostaria de ressaltar e que a tua pesquisa, né, lá primeiro no mestrado e depois em produto audiovisual, conta para as pessoas? Eu acho que é sempre bom ressaltar que o planejamento da cidade tem que existir, né? E Caxias é uma cidade que teve momentos de planejamento e teve momentos em que não houve planejamento. E planejamento no sentido macro, né, da cidade. Pensar ela como um todo. Que cidade que nós queremos.
E essa é uma discussão que e me incomoda muito, assim, quando a gente chega em períodos eleitorais, assim, que a gente vê que não tem essa, né, a gente não vê as pessoas discutindo projetos para a cidade. E isso é muito importante, é isso que vai interferir num momento de crise, por exemplo, da gente ter soluções para os problemas ou não. Mas, assim, tu comentou antes, né, dos dados de saneamento. Caxias do Sul é uma cidade que, em comparação com o restante do Brasil, ela está relativamente melhor resolvida, né? Só que eu volto a frisar, esses dados mais positivos de Caxias do Sul, eles são muito recentes. A primeira estação de tratamento de esgoto de Caxias, que é a do bairro Serrano, que é uma história muito interessante, de repente a gente podia até comentar logo depois, ela é de 1998. Então, só em 1998 Caxias teve uma estação de tratamento de esgoto e que tratava só aquele bairro. E toda a estrutura de saneamento maior de Caxias, principalmente dessa ligada ao esgoto, ela é pós anos 2000. Né? Então, assim, foram 100, 130 anos de inexistência dessa infraestrutura. Né? E hoje a gente tem uma outra questão, que é de ligar as casas a essa rede, né? Porque um dos problemas que a cidade tem hoje é que nós tivemos uma grande quantidade de loteamentos irregulares, que hoje são bairros da nossa cidade, né? Que foram construídos e não foram ligados a uma rede de esgoto, né? Então, primeiro foi feita essa rede e hoje aí tem que fazer um trabalho de ligar as casas, né? Legalmente é uma responsabilidade do morador, né? Do cidadão da cidade fazer essa ligação, mas a gente sabe que a realidade social, ela tem certos limites para isso, né? Então, um desafio que a gente tem no momento é como que a gente vai ligar todas as casas de Caxias do Sul na rede de esgoto. Nossa, eu vou ter que fazer um intervalinho bem rapidinho aqui, mas antes mesmo do intervalo, para a gente não perder esse gancho, Lucas, deixa eu te perguntar, nós temos algumas datas emblemáticas agora em março, né? Nós tivemos a questão do Dia Mundial das Águas, nós tivemos no dia 20 o Dia Internacional da Felicidade, que vem lá daquele conceito do botão, todo mundo já conhece, né? Que era um antídoto ao PIB, né? Então se fez o FIB. PIB, Produto Interno Bruto, o FIB, Felicidade Interna Bruta, como um indicador. De lá para cá se criaram outros indicadores, o da calçada, né, a qualidade das calçadas, para entender o índice de desenvolvimento humano das comunidades. Temos já o índice McDonald's, nós temos vários indicadores que foram sendo criados para a gente ter uma perspectiva diferente sobre como olhar as cidades, né? Como olhar cidades inteligentes e cidades inovadoras, cidades capazes de enfrentar esses desafios climáticos. E eu fico me perguntando, na tua visão, a partir também do teu trabalho, um dos indicadores não seria esse da água, da qualidade, não estou nem falando da capacidade, mas da qualidade da água entregue nos municípios? Com certeza, porque a qualidade da água, ela vai influenciar em uma série de indicadores sociais, né? Então, a expectativa de vida está ligada à qualidade da água, a mortalidade infantil está ligada à qualidade da água. Então, com certeza, assim, eu acho que primeiro as cidades têm que ser pensadas para as pessoas, né? E não para os carros, não para as empresas, em primeiro lugar, que é o que me parece que é mais comum. E como conversar essa cidade mais humanizada com a natureza e com o meio ambiente, né? Então, acho que a questão da água passa por isso, com certeza, né? Porque a gente está muito acostumado a pensar nós, seres humanos, como uma coisa separada da natureza. E isso é enfim, é uma construção de uns 300 anos, né? Um paradigma da modernidade. Existe a natureza e existe a cultura, né? A gente sempre fez essa distinção. E eu acho que a gente precisa colocar esses dois campos para conversar, porque na verdade nós não existimos fora da natureza. Uhum. A gente tem aquela ideia assim de que quando a gente vai visitar a natureza, a gente vai para um lugar que é para fora, né? Uhum. Então, natureza é quase como a antítese da cidade, Uhum. né? Então, na verdade, a gente precisa rever a cidade como um produto que está ligado aos elementos naturais também.
Perfeito. São 9h44, eu vou atualizar o intervalo. Na volta, o Lucas vai destacar mais alguns elementos do documentário dele. Lembrando que esse documentário está disponível para qualquer pessoa assistir. A gente sugere que as pessoas não só assistam, mas multipliquem também, pegando o gancho do Dia Mundial das Águas para conhecer essa história, né? Que seja também utilizado como um aparelho, um instrumento educacional, quem sabe, e levando em consideração que, embora nós estejamos aqui reconhecendo que Caxias do Sul, em relação à média brasileira, está melhor quando o assunto é saneamento, o mesmo indicador vale dizer que nos últimos anos Caxias do Sul vem decaindo nesse indicador e a gente vai entender por quê logo na sequência. Eu vou fazer um intervalo, voltamos já já. Tua rádio. Você está online? Há quanto tempo? Atividades como jogos de azar e compras online podem se tornar compulsões, afetando negativamente as finanças e os relacionamentos. O fácil acesso a cassinos e lojas virtuais pode ser uma armadilha para pessoas suscetíveis ao vício em jogos e compras compulsivas. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 9h46. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 22 graus. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, com sortidos Orquídea, você encontra variedade até a última bolacha do pacote. Agora também com uma versão 100% recheada. Mei. Por que não? Nesse mês da mulher, se dê de presente um solar novo ou troque aquela armação de grau antiga. A Ótica Martinato tem uma linha completa em óculos de sol e armações que vão realçar ainda mais a sua beleza. E o que é melhor, com preços e condições de pagamentos especiais, à vista ou no cartão em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Nove horas e 49 minutos. Bom dia para você. Obrigada pela sua companhia e audiência. Hoje num papo aqui com o Lucas Troglio.
Me fala de novo, Lucas. Trólio. Trólio, pronto. Eu passei uma vida chamando ele errado, né? Hoje ele me fez a gentileza de me dar a pronúncia correta do sobrenome dele. Trólio. Isso. Pronto, Lucas Trólio. Lucas é professor de história, né? Historiador também, e ele produziu lá no mestrado dele, em 2022, fruto desse trabalho da tese de mestrado dele, ele acabou tornando-se um produto audiovisual, um documentário sobre a rota, né, do desenvolvimento das águas em Caxias do Sul, por onde passou, e a questão do saneamento. Mais ou menos isso, né, Lucas? Isso, perfeito. O documentário se chama Fontes da Cidade, ele está disponível no YouTube para qualquer pessoa assistir. Pode pesquisar como Fontes da Cidade, História Caxias do Sul. Acho que todos esses caminhos, de certa forma, vão levar a ele. Bacana. Fica lá, então, como sugestão. E a partir deste produto audiovisual, a gente está batendo esse papo, porque sábado agora foi o Dia Mundial das Águas, né? Dia 22, então tentando entender isso. Lucas, eu falava lá na virada do bloco sobre Caxias ser uma cidade que, em relação ao resto do Brasil, ainda estava numa condição melhor em relação a saneamento e esgoto. Você falou que Serrano teve primeiro esgoto em 98, né? O que é muito recente. Porém, Caxias do Sul está em queda no ranking de saneamento básico, que é um ranking feito pelo Instituto Trata Brasil. Desde 2021, ele vem ano a ano caindo nos indicadores, no ranqueamento, né? Tava melhor, foi caindo. Claro que tem o segundo fator, que é outras cidades foram melhorando. Ok, mas isso também indica que Caxias do Sul meio que parou, né? Porque se os outros foram melhorando e tu vem caindo, quer dizer que tu poderia estar fazendo outras coisas a mais. Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que, assim, obras de saneamento, e a gente tem uma empresa aqui que eu sempre gosto de elogiar e valorizar o SAMAI, sabe? O SAMAI é uma empresa, assim, é uma autarquia, ela é pública aqui em Caxias, que eu tive o prazer de trabalhar lá um tempo. E assim, os servidores públicos do SAMAI são pessoas muito identificadas com esse serviço e com essa situação aqui em Caxias do Sul, sabe? Dá gosto de ver as pessoas que... Tem famílias que se constituíram dentro do SAMAI, sabe? É muito interessante isso. Mas obras de saneamento... Teve pessoas, me permita, só um rapidinho, teve pessoas que atuaram no SAMAI, não vou me lembrar o nome dele agora, que produziram livros, também literatura, a respeito dessa história, justamente por isso, para deixar um legado, né? Com certeza. E a questão é que obras de saneamento, talvez, das obras públicas, talvez sejam as mais caras de serem realizadas, né? É uma estrutura muito grande. E aí pensar Caxias do Sul, que é uma cidade toda irregular topograficamente, né? Então você tem que escavar, o solo é cheio de rochas, então é muito caro e tem vários desafios para isso. Eu vejo que na linha do tempo da história do saneamento de Caxias do Sul, os momentos que mais avançaram foram momentos em que o Brasil também tinha recursos e projetos que possibilitavam isso. Políticas públicas nacionais. Públicas, né? Então, por exemplo, ali nos anos 2000, que é quando a maior parte das redes de esgoto e as estações de tratamento de esgoto de Caxias foram construídas, era um período em que tinha programas federais que também permitiam isso. Então, na época era o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, e que, enfim, possibilitava financiamento, o envio de projetos, e isso contribuía muito, né? Hoje eu acho que esse tipo de lógica está um pouco enfraquecida. Então o SAMAI, ele tem que realizar seus trabalhos e no momento ele conta com os recursos próprios, né? Que é aquele que nós, como usuários do serviço, pagamos a conta, né? Então isso limita muito. Então é interessante, eu acho que lá no começo tu comentou, né, de como que o local ele reflete o nacional, né, o global também. Então a gente percebe que existem os momentos em que as coisas andaram, elas estavam em diálogo com projetos maiores, né? Entendi, bem fácil de entender. Exato, e aí Caxias do Sul nesse momento, eu acho que também um outro fator que talvez influencie é que nesse momento a gente está olhando mais para isso. Então, por exemplo, aquelas casas que não tinham rede de esgoto, elas começaram a entrar nas estatísticas mais agora, né? Então, talvez antes elas não estavam nem inseridas nas pesquisas, né? Então, essas coisas estão aparecendo mais. Tem mais gente olhando, tem mais pesquisas sendo feitas, e eu acho que isso traz à luz
coisas que até então não eram vistas. Né? Lucas, eu estou quase no fechamento aqui, mas eu não posso deixar de lembrar, eu mesma, como repórter, acompanhei muito desabastecimento em Caxias do Sul, e quem é morador da cidade por mais tempo vai lembrar que nós tínhamos manchetes recorrentes, que era racionamento de água todos os anos, controle do nível da barragem para a gente poder saber se podia gastar mais ou menos, controle do clima do tempo, e questões como gente, inclusive, tomando banho no chafariz da praça. Quem mora lavando roupa. Lavando roupa, como manifestação pela falta de água, né? De lá para cá, o que tu achas, assim, que... Hoje a gente não vê essas notícias, né? Elas cessaram. Teve ali alguma melhora, né? Sim. Eu acho que o principal marco disso foi a construção do sistema faxinal, né? Hoje o maior sistema de água de Caxias é o sistema Marrecas, né? Mas o que ainda mais abastece a cidade é o sistema faxinal. Ele foi construído, assim, a trancos e barrancos ao longo dos anos 70, 80 e 90, né? Ele ficou definitivamente pronto, salvo engano, em 92 ali. E o faxinal é que trouxe essa segurança de água para Caxias do Sul, né? Então, até o momento, nós tínhamos o sistema Dalbó, que é ali no Jardim Botânico, né? Que as pessoas conhecem, a Maestra, né? Tinha Galópolis e ali o Samuara. Então, eram sistemas pequenos e que distribuíam muito localmente, né? E nos anos 70, a cidade cresceu, assim, vertiginosamente, né? 70 e 80. Teve migrações, muita migração acontecendo para cá, uma industrialização que demandava esses trabalhadores e tinha que ligar essas pessoas na rede de água, né? E foi o sistema faxinal que trouxe essa tranquilidade. Então, sei lá, talvez quem nasceu depois dos anos 90 não viu essas manchetes. Hoje a gente só percebe problema de água quando falta água na nossa casa, né? Mas caso contrário, a gente não vê a falta de água como um problema, né? A gente não sente isso na pele. Isso significa que a gente tem garantias para a próxima etapa do desenvolvimento de Caxias do Sul? Já estamos falando que precisa de uma nova barragem, um novo sistema. Aí eu já acho um pouco mais problemático, sabe? Existe essa ânsia por buscar fontes de água aqui em Caxias, né? Atualmente, salvo engano, se fala lá na região lá da Mulada, né? Ali... Essa região ali Esse entorno, é verdade. Então, quando a gente olha para os dados do censo, a gente vê que a população da cidade deu uma estacionada, né? Então, por exemplo, o sistema Marrecas, que foi o último a ser construído, ele ainda precisa ser capilarizado. O SAMAI avançou muito nisso nos últimos anos de construir rede, né? Então, tem uma lógica de que é primeiro represar essa água, tratar ela e depois distribuir, né? Então, assim, o Marrecas, acho que também ainda tem buscar essa distribuição maior, né? Reduzir essa dependência do sistema faxinal também é importante. Mas sim, a gente já vê essa discussão de onde que a gente vai continuar buscando água, enfim. Mas aí a gente tem que ver qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer, né? E se a população não está aumentando tanto que nem ela aumentou no passado... Okay. Enfim, tem que colocar na mesa essas coisas e discutir. Lucas, obrigada pela presença aqui, viu? Foi uma delícia conversar contigo. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma alegria falar contigo. Obrigada também. Gente, eu vou ter que encerrar porque eu tenho compromisso com as notícias da hora, mas esse conteúdo fica armazenado em vídeos e depois eu dou um toquezinho de novo de onde encontrar o vídeo aqui do documentário. Atenção, emissoras da tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede.